Fala galera, boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui que vos fala, vosso irmão Leonardo, somos do canal Foco na Verdade Oficial. Irmãos, venho aqui trazer hoje um assunto, venho aqui hoje debater com vocês um tema um pouco polêmico também, é uma das, como dizem muitos meus amigos aí, uma das pataquadas do nosso meio gospel, né, do movimento gospel, que está correndo, que não era muito de se esperar, saberia que isso logo e breve iria acontecer, acerca do coronavírus. Já está entrando essa onda agora dentro das igrejas, enfim, onde os falsos profetas, os falsos mestres, os lobos trajados de ovelhas, os enganadores, que se dizem ser pastor, estão agora utilizando acerca desse vírus, né, que está afligindo o mundo, que não é brincadeira, deixando bem claro aqui que isso não é brincadeira, esse vírus, né, essa epidemia que está se alastrando pelo mundo afora, na China, Itália, né, alguns países da Europa e também aqui agora, com alguns casos já confirmados aqui no nosso Brasil, aqui em São Paulo, e a tendência, cada dia que passa, é aumentar, infelizmente. Mas, meus irmãos, quando é um caso de epidemia, como tivemos da H1N1, Ebola, né? Agora está tendo os casos do coronavírus, enfim, aonde tem um surgimento. Eu já acabei de ver aqui nas redes sociais um pastor dizendo que acho que vai fazer uma campanha, não sei se é culto, se é, enfim, sobre a quebra dessa epidemia, sobre a quebra dessa maldição, que ele iria consagrar em jejum um óleo, ia ungir essas pessoas, que Deus não iria permitir que o vírus pegasse na pessoa ou contaminasse a pessoa. Meus irmãos, isso é muito sério. Creio que você é uma pessoa em sã consciência, você não precisa passar por isso, você não precisa ir atrás desses homens. Se o teu pastor, se na tua igreja tiver algum pregador, alguma pregadora, se tiver até mesmo pastor da igreja, alguma pessoa está em cima do púlpito usando o altar ou a rede social da sua igreja, te convocando, chamando você para consagração, chamando você para algum culto, chamando você para poder trazer oferta, para você trazer algum tipo de quantia em dinheiro, joia, bem materiais, para trazer como oferta ao Senhor, que você trazendo isso como um ato de fé, né? E Deus iria imunizar sua casa, iria imunizar sua vida contra esse vírus. Meus irmãos, nós sabemos que o Senhor ele tem poder, ele é o Deus do impossível. Ele tem poder para curar as enfermidades, ele tem poder para poder agir contra qualquer tipo de coisa, enfermidade, de doença, vírus. Nós conhecemos e sabemos do poder desse Deus, que a palavra do Senhor nos explica. Mais, meus irmãos, deixar ser levado por esses enganadores que estão atrás de encher a igreja, que estão atrás de trazer fiéis para os seus templos, visando não trazer um estudo da palavra, trazer uma edificação para a sua vida, onde você vai aprender a conhecer cada vez mais o Deus da Escritura, o Senhor Jesus Cristo, do Evangelho e na Escritura, apenas para trazer para o seu fim lucrativo, para o seu bem-estar financeiro. Você está sendo enganado, você está sendo lesado. Isso não é brincadeira, irmãos. Usar uma doença, usar uma epidemia para usar como tática para poder encher a igreja, para poder encher uma campanha, uma corrente, enfim, um retiro, sei lá o que esse povo é capaz. Eu já não duvido mais nada desse povo, meus irmãos. Eu não duvido mais nada desse tipo de gente. Isso não são pastores, não são escolhidos para pastorear pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não são homens de Deus, certo? A Bíblia fala no livro de Apocalipse que nos últimos dias Satanás, o anticristo, o falso profeta, eles teriam poderes, irmãos, até para cair fogo do céu.
Então, hoje o povo é muito se levado por uma questão, assim, de, como nós costumamos dizer, como Tomé, que acostuma ver para crer. Então, por exemplo, se algum homem, como tem o caso da África, do David Aoun, lá, se eu não me engano é esse o nome dele, se eu não falei corretamente, peço perdão, David Aoun, uma coisa, enfim. Ele é um falso profeta, e no culto na África, que eu estava vendo na internet, ele orou um menino que era, enfim, parecia ser é, paralítico ou tinha deficiência nas suas pernas, ele volta a andar, mas não de uma maneira perfeita, mas ele volta a andar e ele faz cair chuva do céu. Porém, as palavras que saem de suas bocas são são enganosas e são mentirosas. Então, muitas pessoas se deixam se levar pelo que vê. Se uma pessoa fala que vai, um falso profeta ora, e uma pessoa é curada, irmãos, um milagre, ou enfim, se é milagre ou se é aquele poder que se manifesta ali, você tem que saber discernir, não só pelos sinais. Por quê? Quem era que pedia sinais para Jesus? Eram os fariseus. Os fariseus pedem um sinal. Jesus fala que não daria sinais algum para aquele povo. Nós, como servos, e pela fé que nós exercemos em Cristo Jesus, sim, nós cremos em milagres. Eu creio, particularmente, eu acredito. Mas para mim é mais edificante a palavra que sai da boca do homem ou da mulher do que inteiramente do que ele pode fazer ou até mesmo acontecer. Lembrando que quando Moisés ele entra lá no palácio do faraó, que o Senhor ordena para ele pedir para que o faraó viesse a libertar o povo, sair da escravidão para poder ir e entrar no deserto, o povo hebreu ser livre, né? E quando Deus começa a mandar as pragas, nós vamos ver que os magos do Egito também repetiram os mesmos sinais de algumas pragas que o Senhor mandara ali pela ordem de Moisés e de Arão. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Talvez o cara fala, a hora aconteça, os sinais acontecem, mas o que vale não é o sinal. O que vale é a palavra. O que mantém a igreja viva não é os milagres. O que mantém a igreja unida, o que mantém a igreja alimentada, não é o sinal que o homem faz. É a palavra que ele transmite. Em verdade e em espírito. Pela forma de vida que ele tem, pela conduta dessa pessoa, do homem ou da mulher que ele tem na sua vida, e não simplesmente pelos sinais que ele possa fazer acontecer. O mal ele também tem o seu poder, é dado isso ao homem. E os falsos profetas também terão poder. Mas a gente está acostumado a ver muita coisa acontecendo em televisão, muitos testemunhos, pessoas mostrando os exames, mostrando, tudo bem. Glória a Deus que muitas pessoas vão com fé, vão acreditando, que tem a sua vida, a sua comunhão com o Senhor, e ali o Senhor opera um milagre, mas muita coisa é enganação, meus irmãos. Eu vi recentemente um vídeo de um testemunho de um pastor, muito famoso aqui no Brasil, que ele começa a contar e a falar que ele era chamado para fazer programas em televisões, e ele, por ver o que acontecia antes do canal vir ao ar, ele recusava por causa que eram coisas diabólicas que aconteciam. Muitos canais de pregações que vai ao ar dessas emissoras de televisão, dessas igrejas, o que eles fazem? Antes de que o programa ir ao ar, ele prepara o público, eles preparam os atores que se dizem ser paralíticos, que se dizem ser mudos, cegos. As cadeiras de roda ficam colocadas em lugares estratégicos. E durante o culto, quando está sendo filmado ao vivo, o pastor começava a falar, a pregar, e ali ele apontava para o ator, que no fim que se parecia ser paralítico, que era enfermo, cego, surdo, enfim, com doença, com câncer, preparava os exames ali
enfim, as coisas mais diabólicas que você possa imaginar. E no meio ali ele se apresentava, falava que Deus curava ele, entendeu? E para quem está assistindo, pensa que é na hora, pensa que é a própria manifestação do Senhor, sendo que não é. Então, meus irmãos, peço a vocês cuidado, irmãos. Cuidado, não creia nessas coisas que acontecem. Nós sabemos que tanto o mal como o bem acontece. Essa epidemia está vindo. E eu creio, meus irmãos, desculpa se você vai pensar que eu sou ignorante ou não, mas que se isso está se alastrando no Brasil, essa epidemia, não é momento da igreja se colocar para ganhar vantagem. Meu, a gente não precisa de dinheiro. Desculpa falar isso. Hoje, a igreja do Brasil não precisa de dinheiro. O que nós precisamos são de homens e de mulheres que se dobram, se curvam ao Senhor Jesus Cristo, que oram, que buscam a sua palavra, que buscam o temor de Deus cada vez mais crescer na graça e no conhecimento para que fuja desse engano. Eu creio que isso está acontecendo por um despertar da igreja. Se você for reparar e olhar bem, todas as épocas que a igreja foi perseguida ao longo da sua história, ela cresceu. Hoje as igrejas crescem em número, mas se você for olhar, meus irmãos, é uma vergonha que estão fazendo com o evangelho no Brasil, é uma vergonha que estão fazendo com o nome de Deus, o nome santo, um Deus poderoso, um Deus vivente. E o que esses canalhas, esses estelionatários, esses enganadores estão fazendo. Muitas pessoas se vão ouvir falar que Deus não vai permitir, que Deus não vai deixar acontecer. Meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês bem séria. Eu acho melhor isso acontecer para colocar a igreja de pé. Eu sei que muitas pessoas vão se infectar diante do que eu vou dizer aqui e do que você vai escutar, da forma que você queira escutar. Você pode falar que eu estou desejando mal, eu não desejo mal para ninguém. Mas se você for olhar bem, isso é um despertar para a igreja. Para a gente orar mais, se consagrar mais, buscar mais a face e a presença do Senhor, do que a gente está buscando dinheiro, casamento, bem-estar, porta de emprego, qualquer outro tipo de coisa que não seja a parte espiritual, é perca de tempo. E se eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, olha o quanto de tempo que a igreja já perdeu. Por quê? Então se faz campanha, faz corrente, como eu falei, faz voto, tudo voltado para a vida financeira. Agora você não vê um voto, um retiro, campanhas voltadas para ensino da palavra, para doutrinação bíblica. Ninguém ensina sobre o caráter de Deus, ninguém ensina sobre a santidade do Senhor, como viver uma vida santa. O que nós vemos hoje, irmãos, é porção dobrada, no lugar da vergonha dupla honra, nenhuma ferramenta prosperará contra a sua vida, que Deus nos guarda no livro de todo mal, que os anjos do Senhor acampam. Meu irmão, nós só vemos esse tipo de coisa. Tudo voltado para o ego e orgulho do homem. Irmãos, vamos se colocar de joelho e orar, buscar a presença e a face do nosso Deus. E não acredite nesse tipo de coisa que essas pessoas falam para você. Corra dessa enganação. Corra. Fuja da aparência desses falsos profetas. Fuja da aparência desses lobos devoradores. Fuja da aparência desses mentirosos. Corra dessas mentiras, que isso tudo é enganação. Corra disso. Olho nenhum. Voto nenhum dinheiro nenhum, nada que você possa fazer vai te livrar do mal ou vai fazer com que você alcance o bem. A única coisa, irmãos, que vocês têm que fazer é obedecer a palavra do Senhor, ter uma fé genuína e verdadeira no nosso Senhor Jesus Cristo, porque a fé ela não se compra, a obediência não se paga. Tudo é pela graça, meus irmãos. Tudo é pela vontade e permissão do Senhor. Você não precisa gastar milhões de dinheiro para você ser abençoado. O que você precisa gastar é tempo em oração e na leitura da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Peço a você se inscreva no nosso canal. Assina o sininho das notificações. Curta o nosso vídeo. Nos ajude esse vídeo a alcançar cada vez mais pessoas para que eles fiquem alertas e vigilantes. E eu peço mais uma vez, fujam dos falsos profetas e dos enganadores da igreja brasileira e desse povo
que só está atrás do seu dinheiro, só está atrás da sua finança, que só está atrás de enriquecer e viver nas suas costas. Amém? Que Deus vos abençoe e que o Senhor Jesus Cristo habite ricamente e abundantemente sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus.